Hoje eu quero te indicar um filme de 1992 e nem todo mundo conhece, que se chama Sidekicks, mas a tradução lá no Brasil ficou Unidos para Vencer, de 1992 com o Chuck Norris. E o personagem principal, o Barry, foi interpretado por Jonathan Brandis, que já faleceu. É um filme que é super engraçado, né, parece super sessão da tarde, comédia adolescente, parece que é um filme bobinho, mas a minha visão é de que este é um filme que é muito, mas muito mais profundo do que só uma sessão da tarde, uma comédia. Porque este é um filme sobre atravessar limitações, atravessar o olhar do outro e a fantasia, né? Porque o sonho dele, ele fica perdido ali na imaginação de conhecer o Chuck Norris, e isso acontece. O Barry, ele é um garoto fisicamente frágil, com dificuldades respiratórias, ele tem asma e ele é socialmente isolado na escola, ele é alvo de bullying. Então, do ponto de vista psicanalítico, isso configura um sujeito confrontado com um sentimento de insuficiência, né? Um eu ali fragilizado diante de um mundo percebido como um lugar ameaçador, um ambiente hostil, né? O mundo não é um lugar bom. Então, ele recorre às fantasias de que em algum lugar ele é um protagonista, em algum lugar ele tem essa potência do masculino. E a sua fantasia recorrente com Chuck Norris funciona também como uma figura de um ego ideal, porque o Barry, ele quer ser como o Chuck Norris e não como o pai que demonstra ali um masculino fraco para a época do filme. E essa fantasia não é só uma fuga da realidade, ela opera como uma formação de um compromisso, ao mesmo tempo em que o Barry se protege da angústia, né, permitindo que ele consiga viver essas cenas de potência, reconhecimento, protagonismo, né, na fantasia, na imaginação, que ele se perde durante a aula, né, ele entra ali, às vezes ele está sonhando acordado. Isso também revela o seu desejo profundo de integração, né, de amadurecimento. Um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou ser forte. Já numa leitura mais próxima de Lacan, poderíamos pensar nesse Chuck Norris imaginário como uma encarnação do ideal do eu, uma imagem especular que organiza o desejo do Barry, que oferece uma direção simbólica para a constituição subjetiva, né? A constituição do psiquismo, o treinamento físico, a disciplina. Tudo isso marca justamente essa passagem. Aquilo que antes era vivido no plano da fantasia ganha inscrição no corpo, porque ele vai participar de um torneio de artes marciais, porque ele queria muito lutar, queria muito, né, ser forte. E a princípio ele vai num dojo que tem um cara que no passado foi inimigo do Chuck Norris. Então meio que ficou aquele embate, um dia a gente ainda vai lutar junto, e por isso que o Chuck Norris vai participar do time do Barry, porque ele precisa lutar nesse torneio, porque ele quer vencer esse cara. E o Barry é rejeitado no dojo desse cara, ele é humilhado, né, porque ele é só como se fosse só um fraco, e arruma uma encrenca com um rapaz lá que também é da escola. E nisso fica aquela historinha, né, que eu vou ter que vencer um inimigo. E todo esse treinamento físico tem a ver com a professora, que ele vai fazer parte de um time, que a professora dele é uma chinesa, e ela tem um tio, o tio Lee, que quer lutar no torneio, que quer participar. Não sei se ele já participou outras vezes, não lembro agora, mas é muito bacana porque o tio Lee, né, monta essa equipe, ele, a professora, o tio Lee e o Chuck Norris entra. Então o sonho se realiza, né, muito bacana. E aí você consegue ter essa percepção, né, do corpo asmático, que antes era percebido como limite, como fraqueza, torna-se um campo de transformação, né? Ele atravessa esse limite do corpo. Ele vai ficando forte, ele começa a respirar melhor, ele começa a conseguir correr mesmo. E aqui podemos pensar na ideia de trabalho psíquico. O Barry, ele não abandona o seu sonho, mas ele o reinscreve de forma mais madura, né? Transformando-o em ação. Ele atravessa a fantasia, ele põe ali para a vida real. Se nós pensarmos em Winnicott sobre o fortalecimento do ego e construção da maturidade emocional, nós temos um ego fragilizado no início, muito dependente da fantasia para se sustentar, né? Ele precisa sempre estar ali sonhando acordado, e com o tempo, através da relação com o mestre
E da prática das artes marciais, o Barry vai construindo um ego mais fortalecido, né, mais coeso, e isso não significa que ele elimina as fantasias, mas ele consegue reduzir a sua função defensiva, né, que não deixava ele viver na vida real, por exemplo. Era muito melhor ficar preso à fantasia. Então, o ego passa a tolerar melhor a frustração, o risco e o olhar do outro, porque a gente não consegue escapar desse lugar de julgamento, de olhar do outro, de se arriscar, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, né? A vida tem a ver com isso mesmo, com correr esses riscos e partir para um movimento. Então, o fortalecimento do ego não aparece como um endurecimento, mas como um aumento da capacidade dele, né, de mediação entre desejo e realidade. Ele deixa de precisar de ser o Chuck, né, ele não vai querer mais ser o Chuck Norris, mas ele consegue ser ele mesmo, se reconhecer forte, né, gostar de si mesmo, se fortalecer, né, a questão da identidade mesmo que ele vai construindo. Então a fantasia dele ganha um novo sentido, não mais como defesa, mas ali como um espaço potencial. As cenas que ele ficava imaginando não são simples fugas, mas são lugares intermediários, né, onde o Barry experimenta versões dele mesmo. E nesse espaço que algo criativo pode surgir. O problema não é fantasiar, é ficar preso à fantasia sem conseguir levá-la à realidade, né? Sem transformar aquilo em algo realmente palpável. Quando Barry encontra o mestre e inicia o seu treinamento, ele começa a fazer exatamente isso, transitar do mundo interno para o externo. Ele brinca menos de ser forte, né? Porque na brincadeira, na fantasia é uma coisa, e ele passa realmente a construir essa força de uma maneira mais concreta. E isso é profundamente winnicottiano, a passagem do gesto espontâneo para a experiência vivida. Se a gente pensar como Ferenczi, ele nos ajuda a olhar para uma dimensão do trauma e da sensibilidade, porque o Barry é um sujeito vulnerável, exposto a humilhações, né? Ele sofre bullying e ele está ali num ambiente que não reconhece a sua dor. E o Ferenczi, ele valorizava a importância de um ambiente acolhedor para que um sujeito pudesse se desenvolver. E nesse sentido, a presença do mestre funciona como uma espécie de reparação. Alguém que enxerga, né, a capacidade do Barry, que valida, que sustenta um lugar para que ele possa existir. Sem esse tipo de encontro, a tendência seria o retraimento, né, ele se fechar para o mundo, ou às vezes uma submissão, que são marcas bem negativas internalizadas. E se a gente pensar com o Kohut, podemos compreender o papel central da idealização. Para Kohut, o self precisa de figuras idealizadas para se estruturar. Então a gente precisa sim de alguém para ser o nosso referencial, né? Aquele grande outro. O problema não é idealizar, mas sim não conseguir transformar essa idealização em algo interno, né? Numa força interna. No início, Barry depende totalmente da figura heróica externa, né, o Chuck Norris. E ao longo do tempo, ele começa a internalizar funções: coragem, confiança, direção. Isso fortalece o self. A figura do pai, nesse contexto, aparece como uma falha, né, uma falha nesse processo, porque o pai não consegue oferecer essa base suficientemente sólida para a identificação ou idealização. Mas o filme não termina, né, na rejeição desse pai. Ao contrário, há um movimento mais maduro. Barry deixa de precisar de um pai perfeito e ele passa a construir uma própria sustentação interna e uma relação muito boa com o pai. E assim, quando juntamos essas leituras, nós conseguimos perceber a história não apenas como um simples enfrentar inimigos, né, vencer desafios, mas é sobre algo mais profundo, mais delicado e essencial, sair da posição de dependência de imagens externas e caminhar em direção a uma integração interna, algo próprio, fortalecido, algo seu. O Barry, ele não se torna invencível, né? Ele não vira o Chuck Norris, mas ele se torna possível. Ele se torna alguém que consegue combater, enfrentar
E do ponto de vista clínico, isso faz toda a diferença, porque não é a perfeição que sustenta um sujeito, mas a capacidade de existir com contradições, né, de transformar suas faltas em movimento e de pouco a pouco tornar-se autor da própria história, né, da própria experiência. Realmente ter aquela questão do pertencimento e fortalecimento do eu. Eu acho esse filme muito bonito, porque o Barry consegue, né, atravessar essa fragilidade, essa questão de sofrer e de ser submisso ao mundo, né, ao ambiente externo e mudar, né, de posicionamento, enfrentando, atravessando essa questão do bullying e também das limitações do próprio corpo. E, enfim, é um filme de superação. Eu super recomendo por conta dessa questão da esperança e do fortalecimento. Então eu fico por aqui, curte, comente, compartilhe. E se você não era nascido ainda em 1992, nunca ouviu falar nesse filme, procure, mas é muito bonito. Espero que você encontre. Um abraço e até o próximo vídeo.